Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas do arranha-céu da Harrington & Co., iluminando os elegantes escritórios e os tapetes macios em tons de creme e azul marinho. O tic-tac constante dos relógios de parede se misturava ao frenético ruído dos teclados. Nesse ambiente imaculado, cada movimento parecia calculado, cada olhar deliberado. Richard Lawson, o diretor da empresa, caminhava a passos largos, seus sapatos de couro preto tilintando no mármore polido. Um homem na casa dos 50, impecavelmente vestido, ele exalava sucesso e autoridade, mas seu olhar duro e lábios cerrados denunciavam um temperamento explosivo. Os funcionários o temiam tanto quanto o respeitavam. Sentada à sua mesa num canto ensolarado, Maya Jefferson, uma mulher negra de 27 anos com pele cor de caramelo e cabelos presos num coque elegante, revisava os números para a apresentação que faria naquela manhã. Maya crescerá numa pequena cidade de Illinois, sempre sonhando em trabalhar no competitivo mundo dos negócios. Ela era inteligente, metódica e havia sido recentemente recrutada para supervisionar um importante projeto estratégico. No entanto, apesar de suas habilidades, muitas vezes sentia que seus colegas a julgavam muito rapidamente, às vezes por causa da cor de sua pele. Naquele dia, Maya não sabia que Richard, já estressado pela pressão de um cliente exigente, planejava chamá-la para lhe fazer o que ele considerava críticas legítimas. Mas em sua pressa e frustração, ele não percebeu que estava atacando a pessoa errada. Enquanto Maya explicava calmamente um pequeno erro no relatório financeiro, Richard perdeu a paciência. "Como você pôde errar um número tão simples?", gritou ele, sua voz ecoando pelo escritório silencioso. Sem pensar no movimento repentino, deu-lhe um tapa na frente de todos os seus colegas. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os olhos de Maya se encheram de raiva e incredulidade. Os funcionários se afastaram em choque, murmurando entre si. Mas o que Richard não sabia era que Maya não era uma funcionária qualquer. Ela era filha do dono da empresa, Jonathan Jefferson, um homem poderoso, respeitado e temido no mundo dos negócios. Esse simples gesto, um tapa impulsivo, desencadearia uma série de eventos que virariam a vida de Richard de cabeça para baixo e revelariam a todos o preço da ignorância e da arrogância. Após o tapa, o escritório permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse congelado numa bolha de incredulidade. Maya cerrou os punhos, os dedos trêmulos denunciando a raiva que tentava reprimir. Os olhos de Richard brilhavam de fúria, mas ele não conseguiu compreender a gravidade do que acabará de fazer. Maya respirou fundo, erguendo a cabeça com dignidade. "Suponho que terei que relatar este incidente à gerência", disse ela com a voz trêmula, mas firme. Cada palavra ressoava como um eco de justiça iminente. Richard, convencido de que ninguém ousaria contradizê-lo, franziu a testa. "Faça o que quiser, mas saiba que está arriscando sua carreira por isso", declarou ele, confiante em sua autoridade. O que Richard não sabia era que Maya vinha se preparando para esse momento há muito tempo. Ela não era apenas uma funcionária, conhecia o funcionamento interno da empresa. Sabia que seu pai, Jonathan Jefferson, dono da Harrington & Co., sempre se preocupava com a forma como seus funcionários eram tratados, e especialmente sua filha. Sem perder um segundo, Maya saiu do escritório e foi em direção ao elevador, seus saltos clicando no chão como um aviso silencioso. Cada passo a aproximava de confrontar Richard, mas também do segredo que guardava há anos. Ninguém na empresa jamais soubera de sua ligação com Jonathan Jefferson. No saguão principal, alguns funcionários cochichavam, outros desviavam o olhar. Maya percebeu o desconforto e o medo deles misturados à vergonha de Richard. Ela subiu até o último andar, onde ficava o escritório do pai. O elevador dava para uma sala elegante, onde Jonathan Jefferson, um empresário poderoso e respeitado, ergueu os olhos dos papéis com surpresa e curiosidade. Maya deu um passo à frente, com a voz calma, mas determinada. "Papai, ele acabou de me dar um tapa." Richard Lawson. Jonathan tirou os óculos e seu olhar tornou-se frio e penetrante. Um silêncio pesado se instalou, carregado da promessa de vingança. Aquele momento mudaria o destino de Richard Lawson. No momento em que Maya relatou os acontecimentos, Jonathan entendeu que uma humilhação pública havia ocorrido e que o tapa não fora um simples gesto impulsivo. Fora um erro que poderia custar caro a Richard. E nas sombras, Maya sabia que a vingança sutil, porém implacável, começava a tomar forma. Richard Lawson passou a manhã em sua mesa, o rosto tenso, incapaz de se concentrar.
Cada palavra que lia parecia se dissolver em sua raiva misturada a uma ansiedade surda. Ele se lembrou do tapa que dera em Maya Jefferson e pela primeira vez sentiu um arrepio de apreensão. Teria ele ultrapassado os limites? Seus colegas cochichavam pelas suas costas. Alguns o tinham visto perder a paciência, e a notícia de seu acesso de raiva já começava a se espalhar pelos corredores. Mas Richard, orgulhoso como sempre, continuava se recusando a reconhecer a dimensão do seu erro. Ele repetia para si mesmo que Maya era apenas uma funcionária, que certamente estava exagerando. No entanto, um telefone tocou em sua mesa. A tela exibia Jonathan Jefferson. Richard, disse a voz de Jonathan, gélida e controlada. Ouvi falar do que aconteceu esta manhã. Richard sentiu um nó na garganta. Ele não sabia como reagir. Foi um mal-entendido. Gaguejou, tentando minimizar o incidente. Mas Jonathan não estava brincando. Um mal-entendido, Richard. Você deu um tapa na minha filha, na frente de todo o escritório. A voz do pai carregava uma ameaça implícita. Você se dá conta de que sua posição, seu futuro aqui, depende do que você acabou de fazer? Richard sentiu-se tonto. O tapa, que ele considerará um gesto simples, impulsivo e privado, desencadeara uma série de eventos que ele já não conseguia controlar. A ansiedade aumentou. Jonathan Jefferson não era um homem a ser subestimado. Poderoso, respeitado e extremamente influente, ele tinha os meios para destruir Richard profissionalmente. Enquanto permanecia sozinho em seu escritório, Richard repassava cada detalhe do incidente. Os murmúrios de seus colegas, o silêncio pesado. Os olhos de Maya cheios de raiva e desafio. Apenas um pensamento lhe ocorreu. Ele havia cometido um erro irreversível. E ao mesmo tempo ele começou a entender uma verdade que se recusava a enxergar. Maya não era uma funcionária comum. Ela era a filha do chefe. Naquele exato momento, Richard sentiu uma mistura de humilhação, medo e raiva de si mesmo. Ele sabia que as repercussões iriam muito além de uma simples conversa disciplinar. Era uma tempestade que ele não havia previsto. E ele já estava pensando em como tentaria se redimir, antes que fosse tarde demais. Maya sabia que o tapa não era apenas uma afronta pessoal, era uma oportunidade de mostrar a Richard e a toda a empresa que não se podia tratar alguém com arrogância e desprezo, especialmente quando essa pessoa detinha poder. Ela voltou para seu escritório, com uma expressão calma e determinada, como se nada tivesse acontecido. Os funcionários cochichavam pelas suas costas, lançando olhares preocupados para Richard, que sentado à sua mesa, não conseguia esconder o desconforto. Cada olhar era uma acusação silenciosa. Maya decidiu atacar onde mais doía, sua reputação e autoridade. Ela enviou um e-mail para todos os executivos da empresa, detalhando a situação com precisão, mas sem excesso de emoção. Cada palavra era precisa, cada frase calculada. Ela mencionou sua competência, sua diligência e a maneira inaceitável como havia sido tratada. O e-mail terminou com uma frase clara, porém sutilmente ameaçadora. Tenho certeza de que nossa gerência reconhecerá que justiça e respeito são aplicados aqui como em todos os outros lugares da Harrington & Co. Poucos minutos depois, o celular de Richard vibrou. Era uma mensagem do próprio Jonathan Jefferson. Richard, precisamos conversar imediatamente. Seu comportamento esta manhã é inaceitável e será analisado pelo conselho. O medo instalou-se como uma sombra gélida no coração de Richard. Ele compreendeu que não havia saída fácil. Maya, por outro lado, sentia a satisfação silenciosa de estar no controle da situação. Ela havia transformado a humilhação em uma vantagem estratégica. Mas Maya não queria simplesmente punir Richard. Ela queria que ele realmente entendesse a importância do respeito e da humildade. Ela foi ao escritório de Jonathan e explicou calmamente que não estava agindo por vingança, mas por preocupação com a integridade da empresa. Jonathan, impressionado com sua maturidade e inteligência, concordou silenciosamente com cada palavra. Richard esperava em seu escritório, consumido pelo medo e pela incerteza. Cada decisão que tomasse agora poderia salvar sua carreira ou destruí-la completamente. E no fundo, ele sabia que Maya havia assumido o controle do jogo. Os ventos da mudança sopravam na Harrington & Co., e Richard Lawson logo descobriria que o tapa que lhe dera jamais seria esquecido ou ignorado. O conselho de administração se reuniu na sala principal, um espaço luxuoso onde cada cadeira e mesa exalava poder e riqueza. Richard Lawson entrou com o rosto tenso e o coração acelerado. Ele sabia que aquele momento determinaria seu futuro na Harrington & Co. e talvez até além. Maya já estava lá, sentada com calma e confiança. Ela não era apenas a vítima daquela manhã. Havia se tornado a voz da justiça e do profissionalismo.
Quando Richard tentou falar para se explicar, Jonathan Jefferson, seu pai, colocou a mão em seu ombro e o encarou friamente. Deixe-a falar, disse ele simplesmente. Maya se levantou. Cada palavra que proferiu foi precisa, deliberada e implacável. Esta manhã, fui agredido com um tapa por Richard Lawson, o diretor desta empresa. Este gesto não foi apenas humilhante, foi inaceitável. Não estou agindo por vingança pessoal, mas para lembrar a todos que o respeito é a base de qualquer ambiente profissional. Devemos poder trabalhar aqui sem medo de arrogância ou injustiça. O silêncio na sala era sufocante. Richard se sentia minúsculo, como uma criança pega fazendo algo errado. Cada palavra de Maya era um golpe silencioso, mas poderoso. Jonathan Jefferson então falou: Richard, você cometeu um grave erro. Não apenas em relação à minha filha, mas em relação a toda a empresa. Sua posição aqui depende da sua atitude futura. Você precisa entender que o poder não dá o direito de humilhar os outros. Richard, visivelmente emocionado, assentiu com a cabeça. Finalmente compreendeu que seus anos de governo autoritário já não bastavam. Sua carreira, sua reputação e sua dignidade haviam sido postas à prova, e somente a humildade poderia permitir que ele se recuperasse. Maya sentou-se novamente com o olhar calmo, porém firme. Ela havia conquistado mais do que justiça, demonstrara que competência, dignidade e coragem triunfavam sobre a arrogância e a violência. Richard aprenderá da maneira mais difícil, que ninguém podia se colocar acima do respeito e da verdade. E enquanto o sol se punha sobre Chicago, um novo equilíbrio foi estabelecido na Harrington & Co. Maya não era mais apenas a filha do chefe. Ela era uma força por direito próprio, e Richard Lawson, pela primeira vez, compreendeu o valor da humildade e da prudência.